Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, queremos te agradecer, porque nos deste o privilégio de estarmos reunidos aqui para este acampamento, aonde esperamos receber as tuas bênçãos. Pedimos a Deus que o Senhor venha derramar o teu Santo Espírito sobre cada um dos que vieram aqui. Que o Senhor venha, Senhor, enviar os teus santos anjos para nos proteger, a fim de que o inimigo não tenha acesso, que ele não possa gerar discórdia nem desunião, mas que possamos todos, Senhor, nos unir, nos achegarmos uns aos outros em amizade cristã, em cortesia, em amor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor também venha nos instruir durante estes dias, que nós saiamos daqui cheios, Senhor, do conhecimento da Tua vontade e também cheios do desejo de Te obedecer, cheios do Teu Espírito. Em especial, quero pedir que o Senhor me esconda na rocha, que é Cristo Jesus, e venha falar por meio intermédio nesta ocasião. Abençoa o Teu povo, quer os que estão aqui, quer os que terão a oportunidade de assistirem no YouTube as mensagens que serão transmitidas. Concede, ó Deus, que possamos gravar, se for da Tua vontade, todas as mensagens, e assim, aqueles que não puderem estar conosco fisicamente, que assim o possam espiritualmente também. Te pedimos estas bênçãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Tudo ok, Cândida? Ok. Queria saudar a você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo, ainda que virtualmente, ao nosso acampamento, o segundo acampamento do Ministério Quarto Anjo, Advertência Final. Nós estamos reunidos com o objetivo de aprender mais do Senhor e nos aproximarmos dele. O tema deste acampamento é santificação. E não poderia ser diferente num tempo em que os sinais mostram que Jesus está para voltar. Não é verdade, irmãos? Basta nós olharmos os jornais, nós vemos quanta coisa está acontecendo, nós conseguimos ter a plena convicção de que Jesus está às portas. E por isso, nós, como igreja, devemos estar preparados. Porque Jesus vem buscar uma igreja santa, irrepreensível e sem defeito. Vamos abrir em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Aqui a Bíblia nos informa qual é o propósito de Jesus para a sua igreja. Efésios 5, verso 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Jesus vai apresentar para si mesmo uma igreja santa. Abramos agora em Apocalipse, capítulo 19. O livro que fala para os últimos dias. Olha como é que ele apresenta a igreja. Apocalipse, capítulo 19. Versículo número 7. Os habitantes do céu, quando termina a primeira fase do conflito aqui na terra, quando Jesus está pronto para voltar à terra, estes habitantes do céu, eles agora se alegram. E no verso 6 é dito: e ouvi que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia:
Aleluia! Pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. É chegado o momento de estabelecer-se o reino de Deus na terra. E em seguida ele mostra como a igreja está. Verso 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Quem é a esposa do Cordeiro? A igreja. E o que aconteceu com a igreja neste momento? Ela já se aprontou. E aí, no verso 8, para que não fique dúvidas, ele diz como foi este aprontar-se. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Pessoas que procederam de forma santa na terra. Se quisermos ter acesso ao céu, primeiramente temos que ser santos na terra. Vamos abrir em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cândido, vou te pedir um favor, se possível, só alcançar o computador ali para mim. Eu vou pedir para projetar uma imagem que eu acho que vai facilitar aquilo que queremos transmitir. Abram por gentileza em Levítico capítulo 19. Deixem ali aberto. Agora nós vamos contar uma pequena história para vocês. Enquanto isso eu vou deixar preparada ali a imagem para o Cândido projetar. Levítico 19, versículo 2. Aí, Cândido, deixa eu pegar aqui. Irmãos, a história que nós vamos contar é a seguinte. No passado, Deus tirou o povo de Israel da terra do Egito e estava preparando eles para levá-los a uma boa terra. A uma terra que, segundo a Bíblia, manava leite e mel. Era a terra prometida. E ela, de fato, parecia o paraíso na terra. Porque é dito que quando os espias foram lá, e eles voltaram com o fruto da terra, cada uva parecia uma maçã de tão grande. Irmãos, a terra era muito boa. E aí, Deus quis prepará-los para assumir a terra. E quando foi prepará-los, ele os conduziu diretamente para o deserto. E chegando no deserto, meus queridos irmãos, Deus, por meio de Jesus, ele fez ali uma escola preparatória para Canaã. E ele tinha várias coisas para ensinar. Talvez você pense, tá bom, mas por que o pastor está falando isso? Por uma razão. Nós também queremos ir para Canaã celestial. O apóstolo Pedro diz que nós aguardamos novos céus e nova terra. Nós estamos rumando para Canaã. E o que Deus fez com o seu povo no passado, nada mais era do que um exemplo do que ele faria com a igreja hoje. Antes de entrar em Canaã, é necessário passar pelo deserto. É necessário passar pelo deserto. E o deserto é um lugar de aprendizado. O deserto é um lugar onde defeitos nossos são retirados. Onde muitas das nossas esperanças são frustradas. Para que Deus possa fazer de nós aquilo que Ele quer. O deserto é um lugar onde toma-se um cálice amargo. O deserto é um lugar hostil. Ele não é um lugar onde a pessoa goste de ficar, não é verdade? Quem é que diria, né? Ah, eu quero morar no deserto, é meu sonho, né? Acho que ninguém. Sabe, irmãos, o deserto é uma coisa que não é boa, mas é necessária. Não havia como você chegar até Canaã, partindo do Egito, sem passar pelo deserto.
E o mais importante, irmãos, até já mencionei, só repito, o deserto era um lugar de instrução. Instrução. E é justamente aí que a gente quer chegar. Quero mostrar para vocês um material aqui. Graças a Deus, Deus tem operado aqui na mão da Juliana, que é a pessoa que estamos hoje contratando para fazer os desenhos. Posso deixar lá, por favor, Cândido? É essa imagem aqui. Opa. Só colocar ali. Ó, Cândido, a imagem é essa aqui, só que eu acho que ele travou ali. Então, irmãos, vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 12. Marca aí em Levítico. Só queria deixar uma prova bíblica de que temos de passar pelo deserto nos últimos dias. Apocalipse, capítulo 12. Nós estudamos isso na semana passada, não foi? Aqueles que acompanharam pelo YouTube, aqueles que estiveram na igreja. Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, falando do dragão, de Satanás. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Uma batalha entre o dragão, Satanás, e a mulher, que é a igreja. Versículo 5. E deu à luz um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. E a mulher, verso 6, a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha Deus preparado lugar para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Olha que interessante. No tempo do fim, no tempo do Apocalipse, a igreja é levada simbolicamente para o deserto. Então ela repete, espiritualmente falando, a história do povo de Israel. O povo de Israel saiu do Egito e aí ele estava a caminho de Canaã, passou pelo deserto. E no deserto, Deus transmitiu vários ensinamentos. O primeiro, quero voltar com vocês a Levítico 19, versículo 2. Nós vamos ler juntos. Levítico 19, versículo número 2. Diz assim: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Quando Deus vai começar uma série de instruções, Ele diz: vocês vão ser santos como eu sou santo. Vocês estão de viagem para Canaã. Vocês estão na escola preparatória para Canaã. E agora é como se Deus os colocasse, no equivalente a uma aula inaugural. E daí Ele fala o propósito do curso. O propósito é o seguinte: santos sereis, porque eu sou santo. E aí no deserto, meus queridos irmãos, Deus dividiu o ensino em algumas etapas. É que nem quando nós vamos na escola. Tem o ensino fundamental, tem o ensino médio, depois tem o ensino superior, e assim vai. E se nós olhamos o livro de Êxodo com cuidado, nós vamos perceber claramente estas etapas. Queria que vocês abrissem comigo em Êxodo capítulo 12. Vamos entrar lá no momento em que eles saíram do Egito. Êxodo
capítulo 12, versículo 51. E aconteceu, naquele mesmo dia, que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Que dia foi esse? Vamos ver? Ainda no capítulo 12, versículo número 3, olha o que ele diz. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 do mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Dia 10, de qual mês? Vejam agora versículo 2. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Então, em qual mês o povo saiu do Egito? Primeiro, certo? O primeiro mês bíblico não é exatamente o primeiro mês do nosso calendário de hoje, tá? Ele equivale mais ou menos a março, abril do nosso calendário. A gente não vai entrar aqui com todos os detalhes, mas, resumidamente, o ano começava no primeiro dia de lua crescente, depois do dia 21 de março, que é o dia que a gente chama do equinócio de outono aqui, né? Esse nome é meio estranho, mas equinócio é o dia no qual a parte clara é exatamente igual à parte escura. 12 horas de luz, 12 horas de escuridão. E aí, a partir daí, os dias começam a ficar mais curtos para nós que estamos no hemisfério sul. Ok. Vamos mostrar a imagem aqui, né? Ok. Só um pouquinho, por favor. Vamos lá. Pegar aqui. Tá aí. Aqui. Então, irmãos, partiram eles no primeiro mês. Aí, nós sabemos da história, Deus os guiou até o Mar Vermelho. Ali, Deus matou e afogou os egípcios e o povo passou. E agora, o povo estava no deserto. Começaria a sua instrução. No capítulo 16, a Bíblia fala que já estavam eles no segundo mês. Ou seja, estavam em plena viagem. Êxodo capítulo 16, versículo número 1. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tende tirado para este deserto para matar de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia. Versículo 14. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada da terra. E vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Manru. Esse é o termo no original, tá? Que é isto? Quer dizer, manru. Então, é traduzido como maná. Quando a gente fala maná, na verdade, é como se a gente estivesse repetindo aquela exclamação do judeu, né? Ele chegou, saiu da barraca, aí ele olhou aqueles grãozinhos assim no chão. Hã? Que é isso? Bom, isso é comida.
É interessante isso, né? Porque eles não sabiam o que era, diz o verso. E aí, Moisés falou, final do verso 15: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Eles estavam reclamando, né? Ah, não tem carne, não tem não sei o quê. Aí Deus deu comida. Ah, o que é isso? Comida? Irmãos, isso retrata algo na nossa experiência de preparo para a Canaã celestial. A primeira coisa que Deus fez com aquele povo foi mudar a sua alimentação. O povo estava acostumado com uma coisa e Deus apresentou outra coisa. É interessante, porque no tempo do fim, Deus fará a mesma coisa. Então, nós buscamos nos preparar para a segunda vinda de Cristo. Vemos as profecias, sabemos que Jesus está voltando. E aí, então, Deus nos apresenta outra alimentação. E quando nós vemos os outros alimentos, nós exclamamos que nem os israelitas, né? Que é isso? Não estou acostumado a comer isso aí. Não é verdade, irmãos? O que é isso? Aí Deus fala, isso é o que eu dei para vocês comerem. O que Deus deu para nós comermos, meus queridos irmãos? Vamos abrir a Bíblia para descobrir? Vamos lá, Gênesis capítulo número 1, plano original do Senhor. Gênesis capítulo 1, versículo 29, palavras de Deus para os nossos tataravós, Adão e Eva. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Olha que interessante, irmãos. Toda erva que dá semente, alface, couve, né? Vamos lá, milho, arroz, soja, vagem, né? Feijão, que mais? Agrião, né? Inhame, macaxeira. Inhame, macaxeira, batata, tudo que desse semente, enfim, né? Podia comer, né? Abacate, frutas, então, nossa, né? Tem as frutas do Nordeste, as frutas daqui, cupuaçu, vamos lá, vamos começar com as lá de cima, uva, maçã, pêssego, as de baixo, manga, né? Aí lá em cima, cupuaçu, né? Acerola, laranja, isso aí. Então, meus queridos irmãos, tinha de tudo. Um bom sortimento de alimentação, não era? Não era muito restrito, uma coisinha só. Ah, eu não gosto disso, mas tinha outra coisa. Então, tinha muitas opções. Agora, hoje em dia, né? Interessante, porque daí quando o crente estuda as profecias, daí ele vai lá no canal youtube.com/TV Advertência Final. Ah, vai vir o último Papa, vamos nos preparar e tal. Daí, né, acabou o vídeo. Oh, como é que tá aí o baião de 2? Tá pronto, né? O arroz e feijão, né? Um pouco dentro, né? E no outro dia o que tem? Mesma coisa, né? E no outro dia? Não varia muito a alimentação, já notaram isso? Né? Então assim, via de regra, as pessoas não variam muito a alimentação. Por isso que quando você fala de um alimento diferente, a pessoa já pensa assim, ah, mas o que eu vou comer? Ora, você vai deixar de comer os 4 itens que você come todos os dias e Deus te deu à disposição centenas de itens, é só escolher. Ah, mas eu não sei preparar, calma lá, tá? Aí nós vamos ter neste acampamento ainda uma instrução sobre a culinária com os alimentos que Deus aprova. Amém? Então, meus queridos irmãos, Deus dá opção para nós, mas Ele tem que mudar a nossa alimentação. Por quê? Irmãos, porque a alimentação errada, ela abrevia a vida do homem. Eu vou só falar aqui para não ficar muito extenso, porque a nossa programação tem que ser seguida. Mas os irmãos podem pesquisar no livro de Gênesis, capítulos 9 e 10. Marquem para ler em casa, ok? Gênesis 9 e 10. Vocês vão ver um contraste, que é o seguinte. O homem vivia lá quase 1000 anos. Antes do dilúvio, Matusalém morreu. Matusalém morreu no ano do dilúvio.
E esse homem foi o que mais viveu. Viveu 969 anos. O seu nome significa sua morte trará. Ou seja, a sua morte trouxe o dilúvio. E aí, houve o dilúvio. Até ali os homens de Deus se alimentavam do que Deus tinha proposto. E quando termina o dilúvio, Deus via que não tinha alimentação na terra e por misericórdia do homem, resolveu que o homem ia viver menos tempo. Porque, irmãos, imagina viver hoje você vendo o seu bisneto, tataraneto e tal, né? Tataraneto morre antes de você, o bisneto morre antes de você, o neto morre antes, porque um foi assassinado, o outro não sei o quê. Ia ser bom? Viver 500 anos aqui, 800 anos desse jeito? Acredito que não, né? Então Deus, na sua misericórdia, abreviou o período de sofrimento. E aí, depois do dilúvio, Deus mudou o regime alimentar do homem por um tempo. Olha só, abre lá comigo, Gênesis ainda, capítulo 9, versículo 3, palavras de Deus para Noé. Ele disse: tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, como a erva verde. Outro dia a gente conversava com os irmãos, né? Falou, não, em tal lugar lá mexeu é comida, né? Na época de Noé era assim mesmo, né? Se mexeu era comida. Ah, tá vendo? Então pode comer de tudo. Eles puderam, mas olha o que aconteceu. Vamos ver? Capítulo 11 de Gênesis. Versículo número 10. Estas são as gerações de Sem, filho de Noé. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou Arfaxade, 500 anos. E gerou filhos e filhas. Vamos ver quantos anos Sem viveu? 500. Vamos lá, 100 mais 500, quanto deu? 600. Ah, tá, que interessante, né? Tá. Agora, e quantos anos o seu pai viveu? Gênesis 9, verso 29. E foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Então o filho de Noé começou a comer tudo que se move. Aí quanto tempo ele viveu? Quase metade do que o seu pai viveu. Interessante isso, né? Agora vamos ver o neto de Noé. Capítulo 11, verso 12. E viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E viveu Arfaxade depois que gerou a Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. 35 mais 403, essa conta aí não está tão simples, né? 438 anos. Poxa, mas o pai viveu 600 e tanto, ele já viveu 200 anos a menos. E olha que era só o neto de Noé, hein? 3 gerações. A alimentação da carne fez o quê? Abreviou o tempo de vida. Ah, mas a minha avó comia de tudo, não sei o que, morreu com 90 anos. Morreu sim, sendo alimentada pela sonda, assim, não era assim? E se tivesse se alimentado bem, possivelmente teria avançado 100, não é verdade? Irmãos, a alimentação com carne diminui o tempo de vida da pessoa. Está provado aqui, olha, o neto já estava assim. E se eu continuar, irmãos, bisneto, tataraneto, vocês vão ver que diminui mais ainda. Arfaxade foi o neto, teve Salá que foi o bisneto. Aí Éber foi o tataraneto. Depois de Éber veio Peleg. Depois do tataraneto, olha lá, o filho do tataraneto de Noé, verso 18. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos. 239 anos. O tataraneto do filho de Noé
já viveu quase 5 vezes menos do que ele viveu. Então, irmãos, pergunto, o regime de alimentação, de comer tudo que se move, é o ideal? É o ideal? Não. Ele foi adotado numa forma de emergência ali, para suprir uma necessidade urgente, né? Que era, primeiro, eles não morrerem de fome, e segundo, Deus queria que não vivessem tanto tempo na prática do pecado. Mas depois Deus queria mudar. Vamos abrir no Novo Testamento, direto, Romanos 14, versículo 21. Aí a gente não vai avançar mais nesse assunto, porque nós vamos tratar com mais detalhes dele depois. Romanos 14, verso 21. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Daqui a gente já vê que Jesus não bebeu vinho. Jesus nunca fez nada errado. E aqui está dizendo, é bom não beber vinho. Certo? Ah, tem gente que fala, não, mas lá, né, tem que tomar o vinho mesmo. Não, não tem que tomar o vinho. Né? O vinho não faz bem. Então, irmãos, qual foi o primeiro ensino que Deus deu para o povo de Israel quando estava preparando ele para ir para a terra de Canaã? Vamos voltar lá para a nossa preparação. Qual que foi a primeira instrução? Mudando o quê? A alimentação. Então a primeira coisa que Deus fala para nós é, meus queridos irmãos, mudem a alimentação. E lembrem-se de uma coisa, quando Jesus foi vencer a Satanás no deserto, a primeira tentação que ele teve que vencer foi a da alimentação. O diabo chegou para ele falando, se o Senhor é filho de Deus, então transforma essas pedras aí em pão, mata a tua fome. E Jesus teve que vencer as ânsias da fome em nosso favor. Ele foi o nosso exemplo de que é possível, nós podemos vencer. Ele já estava há 40 dias sem comer, mas mesmo assim não ouviu a voz do inimigo. Não comeu quando não era a hora determinada por Deus. Isso nos mostra outra coisa, tá? A alimentação não é só o que a gente come, tem horário também. Isso a gente vai falar, tá bom? Mas irmãos, vamos voltar lá para a preparação que Deus deu para o povo de Israel. Até aqui, nós vimos que para nós, que nos preparamos para a vinda de Jesus, Ele está preparando para nós uma alimentação também diferenciada, vegetariana. Mas depois disso, a escola continua. E a Bíblia diz que eles avançaram um pouco mais. E aí já era não o segundo, e sim o terceiro mês. Vamos para Êxodo 19. Êxodo 19, versículo número 1. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou no monte e disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Interessante, irmãos. Deus propôs que o povo de Israel fosse um reino sacerdotal e um povo santo. Fossem sacerdotes e santos. Reino sacerdotal, reis e sacerdotes. E esta promessa é exatamente a promessa que o Apocalipse faz para a igreja nos últimos dias. Abram comigo, mantenham aqui, abram lá em Apocalipse 5, porque a gente vai voltar ali em Êxodo.
Apocalipse 5. Versículos 8 e 9, diz assim: E, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Essa cena se passa no céu, né? Lá no santuário. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. Está vendo que é a mesma coisa? O povo de Israel foi chamado para ser rei e sacerdote. E agora nós somos chamados para sermos reis e sacerdotes. Então o paralelo é válido. Nós temos que nos submeter ao mesmo tipo de preparação que o povo de Israel foi submetido. Agora a gente volta para Êxodo 19. Versículo 9. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Versículo 10. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o 3º dia. Porquanto no 3º dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E aí nós conhecemos a história, não é verdade? No 3º dia o monte fumegava, havia um grande tremor, e aí ocorreu o seguinte, capítulo 20 de Êxodo, a partir do versículo número 1. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor. Sejam bem-vindos, irmãos. Amém. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Irmãos, Deus, o que ele fez? Ele proclamou a sua lei, os seus mandamentos, não é verdade? Ele começou a falar os seus mandamentos, os 10 mandamentos. Então olhem só, Deus tirou o povo de Israel no 1º mês. No 2º mês, ele deu a instrução sobre a alimentação. O que eles deveriam comer, o que eles não deveriam comer. E no 3º mês, Deus se manifestou a eles e ensinou a sua santa lei. Irmãos, quando Deus quer nos preparar nos últimos dias, agora, a ordem não vai ser diferente. Deus está mostrando o seguinte: só vai conseguir obedecer à lei de Deus quem primeiro obedeceu às leis de saúde. Só vai conseguir andar em obediência aos mandamentos quem primeiro aprendeu a dominar o apetite. Correto? No 2º mês, Deus deu a instrução sobre a alimentação. E Deus esperou 1 mês para esta instrução fazer efeito. Sabe que quando você muda a alimentação, você sente falta de algumas coisas, né? Eu já ouvi gente falar: puxa, mas eu mudei, daí comecei a sentir dor de cabeça, né? Ah, porque usava uma coisa, aí depois fez falta. Um exemplo simples, né? É, por exemplo, a gente sabe que o café tem estimulante, né? O cafeína não faz bem, porque deixa a gente acordado. Eu até tive uma experiência com isso. Lá, na época que eu treinava ainda, né? Era atleta. Daí eu fui comprar uns suplementos na loja, o cara falou: ó, tem esse aqui que é ótimo, de cafeína e tal, né?
Peguei aquele lá, todo dia uma colherzinha, né? Irmão, nos primeiros 15 dias eu virei uma máquina, né? Falei, nossa, esse negócio é bom mesmo, né? Irmãos, depois de 15 dias eu fiquei 4 dias sem dormir. Não conseguia dormir. Pedalava 100 quilômetros, se deitava na cama, não conseguia dormir. Aí, né? Ele até falou, você fica com o coração acelerado, né? Por causa da cafeína. Deus me deu uma grande lição. Nunca mais usei. Então, irmãos, aí a pessoa, né? Às vezes deixa de tomar o cafezinho. Eu já tomei no passado. Mas quando você deixa, sente dor de cabeça. Não é verdade? Então, o que está acontecendo? O corpo está se adaptando. É por isso que lá, na época de Israel, Deus mudou a alimentação e esperou 1 mês para poder ensinar a sua lei. Você entendeu? Por quê? Porque se ele desse antes, o povo não ia estar em boas condições de entender tudo. A obra que Deus faz, tudo tem um propósito. É degrau após degrau, né? Irmãos, e não parou por aqui. Ele continuou avançando, ensinando. Só que lá para frente, Deus quis dar uma outra lição para o povo. Eu queria pedir para o Cândido colocar a imagem lá para nós, que eu acho que daí vai ficar mais fácil nós conseguirmos olhando assim, né? Deus mandou eles construírem um santuário. Ah, não está aparecendo na câmera a imagem aqui? Posso mover? Ok. Obrigado, irmão. Vamos colocar ali. Aqui eu já coloquei direto a imagem da Arca da Aliança. Deus mandou o povo de Israel construir um santuário completo, né? Era uma tenda dividida em 2 partes. Uma parte era chamada Lugar Santo, a outra Lugar Santíssimo. E no Lugar Santíssimo ficava a arca que nós estamos vendo aqui. Aqui em cima da arca, entre estes 2 anjos aqui, estou colocando meu dedo, ficava uma luz que era chamada também o Shekinah, era a glória de Deus. Então era o lugar mais sagrado. Mas Deus ordenou que fossem colocados dentro da arca alguns objetos. E olha que interessante. 2 dos objetos que estão aqui, a gente já estudou. Qual é o primeiro deles? Me ajudem. Hã? Qual o primeiro? Primeiro. O primeiro? O que Deus deu? O maná. E a vara de Arão, Né? 10 mandamentos. E aí depois disso, Deus deu a lei. Por que esses estavam no lugar mais santo do santuário? Será que não dá para desconfiar de alguma coisa? É porque Deus deu uma importância maior para isso, não é verdade? Para ele isso era sagrado. E isso tinha que estar no lugar mais sagrado de nós, ou da nossa mente. Tinha que estar aqui, gravado na mente. Agora tinha um outro detalhe que faltava o povo entender. Porque apesar de Deus ter dado a lei, vou perguntar àqueles que já têm assim algum conhecimento da história, né, do povo de Israel. Como é que o povo era? Aí o povo bem obediente, assim, no deserto, né? Nunca dava problema, era assim? Irmãos, o povo era que nem ovelha mesmo. Eu lembro que uma época a gente teve ovelha aqui em casa, foi uma experiência só, para não ter mais. Porque o bicho desobediente, né? Eu não sei quem já teve aqui, quem já viu, mas uma época minha mãe comprou, e aí tinha algumas, não muitas aqui, só para comer a grama. Irmãos, nossa, ela come flor, come fruta, come o caule da árvore, né? Faz a maior bagunça. Aí é o seguinte, de manhã ela está com fome, ela entra na cozinha e fica bé, né? Então assim, ela não respeita, né? Não adianta você tentar ensinar. E o macho ainda, quando você vai cuidar, ele resolve te dar umas cabeçadas, não sei se ele pensa que você está competindo com ele. Eu sei que é complicado, né? Irmãos, quando isso começou a acontecer, eu entendi por que nós somos comparados com ovelha. Porque ovelha é muito indisciplinada, como nós também. Lidar com o ser humano é que nem lidar com ovelha. E a última, que foi assim, a gota d'água, né? Ela chegou ali, viu uma porta de vidro, achou que era o macho concorrente. Ela veio, bateu e destruiu, né, a porta, né? Acabou com a porta de vidro. Eu falei, essa foi a gota d'água, chega.
Aí as ovelhas, né, foram embora. Então, irmãos, o povo de Israel era assim. Eles tinham conhecimento, eles sabiam o que Deus queria. Olha aqui, ó, está aqui. Deus queria que eles se alimentassem bem. E Deus queria que eles obedecessem os seus mandamentos. Mas o povo era desobediente, o povo era teimoso, o povo era rebelde. E aí Deus tinha que ensinar uma outra coisa para eles. A coisa é a seguinte: não adianta a gente conhecer se a gente não pratica. Não é verdade? Irmãos, aqui nós moramos numa cidade pequena, isso é até mais fácil, né? Se alguém aqui fizer uma coisa errada, em 15 dias, metade da cidade está sabendo, né? A gente que mora aqui sabe, né? Então é assim. Então, irmãos, não adianta só a gente falar, eu sou crente, né? Eu sou crente, ando com a Bíblia debaixo do braço, sábado eu estou de terno, né? Aí no meio de semana o pessoal está me olhando ali falando, esse aí que é o crente, é? For assim, eu vou para o céu antes dele, né? Então, irmãos, nós temos que ser exemplo. E o povo de Israel não era exemplo. Não era. Tanto que ficaram teimando de que Deus errou, ou melhor, que Deus não escolheu a Arão como sacerdote. O coitado do Arão estava ajudando a Moisés para guiar aqueles 2 milhões, aquelas 2 milhões de pessoas rebeldes, né, que só davam trabalho para eles. E detalhe, eles nem ganhavam salário para isso. Hoje em dia tem tanto pastor que ganha bem, né? Mas lá eles não ganhavam nada, né? E é interessante isso. Tem um exemplo para nós, né? Eu também não vivo do Evangelho. Paulo não vivia, Paulo construía suas tendas, né? Então a gente trabalha, obtém o sustento, aí a gente também pode ofertar. E aí, irmãos, Deus resolveu mostrar para os israelitas que ele tinha escolhido Arão, porque Arão tinha uma diferença em relação a eles. E é justamente isso que nós queremos explorar agora. Vamos abrir a Bíblia no livro de Números, capítulo 17. Para o povo parar de reclamar de Arão. Olha o que ele disse. Versículo número 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém, o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim também farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Falou, pois, Moisés aos maiorais, aos filhos de Israel, e todos os seus maiorais deram-lhe cada um uma vara, para cada maioral uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas. E a vara de Arão estava entre as suas varas. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho, lá dentro do santuário. Sucedeu, pois, que, no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzira flores e brotara renovos e dera amêndoas. Então Moisés trouxe as varas de diante do Senhor e a todos os filhos de Israel, e eles o viram e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim, farás acabar as suas murmurações contra mim e não morrerão. Podemos voltar a colocar a imagem, Cândido, por gentileza? Irmãos, olha só o que ocorreu. Estava lá o povo, né, com aquela velha e conhecida inveja.
Inveja de Arão, porque Arão era um pastor. Porque Arão era o sumo sacerdote. E eles diziam, por que tem que ser Arão? Só porque Arão é parente de Moisés? Por que não pode ser um de nós? Tantas pessoas boas entre nós, será que não tem ninguém aqui que tem o Espírito de Deus, que tem discernimento, etc, etc? Irmãos, inveja tem na escola, inveja tem no trabalho, né? E tem na igreja também, infelizmente. E aí, sabe, aqueles homens começaram a murmurar e Deus viu que estava na hora de esclarecer algumas coisas para eles. Aí fez essa prova que a gente leu. E de todas as varas, a única que floresceu foi a de Arão. O que Deus quis mostrar com isso, meus queridos irmãos? Vamos abrir em Mateus capítulo 7. A Bíblia vai explicar para nós. Porque Jesus falou a mesma coisa. Mateus capítulo 7. Mateus 7, versículos 20 e 21. Olha o que Jesus disse. Mateus 7, versículos 20 e 21. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, irmãos, não bastava conhecer o que é certo, era necessário praticar. E aí estava a grande diferença entre Arão e os outros, e é por isso que Arão foi escolhido. Sabe que Deus não olha para a terra e vê quem que ele acha mais bonitinho, né? Quem que ele acha mais delicadinho. Não! Deus olha quem obedece. Deus olha quem quer fazer a sua vontade e faz. Porque tem muita gente que diz, eu queria tanto fazer isso que Deus pediu, mas é que não dá, sabe? Aí sempre tem alguma razão, né? Alguma desculpa, assim, porque não dá. E aí, na verdade, se a gente pudesse assim, abrir o coração e falar com a pessoa, talvez pudesse dizer assim, então quer dizer que Deus é tão fraquinho que Ele não consegue te ajudar a obedecer. É que o ser humano não pensa sobre esse ponto de vista, né? Geralmente a gente só pensa olhando para nós, a nossa dificuldade. Mas a gente esquece de olhar para Deus. O nosso Deus é tão grande, não é verdade? Então com Ele nada é impossível, nada é. Ele está do nosso lado, nos ajudando, para nós obedecermos. Essa era a razão, meus queridos irmãos, volta a imagem por favor, Cândido, de estar ali na arca também a vara de Arão. De nada adiantava ter o conhecimento do que Deus quer que nós comamos, o conhecimento do que Ele quer que nós façamos, se nós não obedecemos, se nós não damos fruto. Deus queria que nós dessemos fruto. E na preparação para Canaã, Deus quis levar o povo de Israel não só a conhecer, mas também a frutificar, a obedecer. E se nós vamos entrar no céu um dia, será porque, além de conhecer, nós também demos fruto. E quando damos fruto, nós vamos entrar neste local aqui, lá no santuário, que é na presença imediata de Deus. Entende? Deus está nos preparando para isso. É por isso que Ele disse, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E finalizando, meus irmãos, Moisés, quando estava finalizando o seu ministério, antes de morrer, ele entregou na mão do povo uma explicação bem detalhadinha de todos os mandamentos de Deus. Todos.
E essa explicação está descrita no livro de Deuteronômio. Abram comigo lá, Deuteronômio, capítulo número 1. Livro de Deuteronômio. Perdão, irmãos, capítulo 4, versículos 1 e 2. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis, e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Versículo 5. Vedes aqui, vos tenho ordenado, ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Olha só, guardem esses aqui, porque daí vocês vão estar preparados para a Canaã. Igreja, guardemos nós os mandamentos do Senhor, para que nós estejamos preparados para a Canaã do céu. E aí, irmãos, Moisés, em todo o livro de Deuteronômio, vai explicando. Nós não vamos ler aqui os quase 30 capítulos que tem pela frente, mas eu quero levá-los direto ao final do livro. Deuteronômio, capítulo 31. Versículo 24. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras desta lei num livro, até de todo as acabar, deu ordem Moisés aos levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca do concerto do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque eu conheço a tua rebelião e a tua dura cerviz. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes fostes contra o Senhor. E quanto mais depois da minha morte. Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e os vossos oficiais, e aos vossos ouvidos falarei estas palavras, e contra eles, por testemunhas, tomarei os céus e a terra. Porque eu sei que, depois da minha morte, certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então, este mal vos alcançará. O que ele diz agora? Nos últimos dias. Ah, que interessante. Não se diz que o Velho Testamento é só até a cruz, que daí lá acabou. Mas aqui ele está dizendo que não, olha, pela desobediência, nos últimos dias, então algo ia acontecer. Os últimos dias são os dias em que nós vivemos. 2015. E aí diz, olha, se vocês não obedecerem, então um mal vai alcançar vocês nos últimos dias. Por outro lado, se nós obedecemos, o bem vai nos alcançar. E finalmente, ele fala que a lei, quando o povo entrasse na terra prometida, ela deveria ser lida para o povo. Ainda em Deuteronômio 31, versículos 9 em diante. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E deu-lhes ordem, Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos.
Ajunta o povo, homens e mulheres e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei, e que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra a que ides, passando o Jordão para possuir. O que Deus falou? Resumindo, quando vocês entrarem na terra prometida, primeira coisa que vão fazer, vocês vão ler a lei. E a cada 7 anos vocês vão repetir, para que o povo pratique esta lei lá, obedeça essa lei na nova terra. Irmãos, isso aqui nos dá a entender que quando a igreja for arrebatada, quando nós estivermos lá para entrar no céu, Deus vai fazer o quê? A leitura da lei. A lei vai ser lida para nós, para que nós, mais uma vez, tenhamos conhecimento dos estatutos do céu. E lá nós andemos em harmonia, porque lugar que não tem regra, tem confusão. Lugar que não tem regra, tem anarquia, tem violência, tem morte, tem tudo que é de ruim. Não é verdade? Tem que ter regra, até na casa tem regra. Então para Deus também tem. Irmãos, quando nós subirmos lá na carruagem de nuvem, vamos chegar lá, vai ter um alto lá, e aí a lei vai ser lida. Nós vamos aprender e continuamente aprender mais e mais da vontade do Senhor. Todos os que entrarem no céu entrarão como obedientes. E aí voltamos ao tema inicial. Deus disse: santo sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Talvez você pense: puxa, eu não sei se eu vou conseguir. Parece tão difícil, é tanta coisa. E eu me sinto tão fraco às vezes. Mas irmãos, Deus falou que você não precisa ficar desencorajado ou desencorajada, porque Deus vai te ajudar. Ele prometeu uma coisa. Abra lá em Deuteronômio capítulo 1, nossa promessa antes de orarmos. São 2 passagens. Deuteronômio 1, versos 30 e 31. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, por vós pelejará, conforme tudo que fez convosco diante de vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde viste que o Senhor teu Deus, Ele te levou, como um homem que leva seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. O povo tinha visto como Deus tinha aberto o Mar Vermelho, e você já viu quantas vezes Deus já te livrou, Deus já salvou a tua vida. Você já teve por dificuldade, Deus te tirou da dificuldade. Deus resolveu o teu problema. E do mesmo jeito que Ele resolveu aqueles teus problemas, Ele vai te ajudar a obedecer. Porque Ele diz: eu nunca te deixarei, nunca te desampararei. Antes de Jesus subir à terra, Jesus disse uma coisa: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E finalizo com a promessa que Deus fez por Paulo em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Ele disse assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Se Deus já começou uma boa obra em você, se Deus já despertou o teu interesse pela palavra, se Deus despertou o teu interesse por obedecê-lo, e você chegou até aqui, então você pode ter certeza que Ele vai te conduzir até a vitória final. Não vai te abandonar. Quem acredita nisso? Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar então a Deus e pedir que Ele nos fortaleça e nos confirme nesta fé. Vamos orar, né? Irmão, só câmera. Tá pegando? Ok. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, nós queremos te agradecer, Senhor,
por ver que o Senhor tem um cuidado tremendo com cada um de nós. O Senhor está olhando por cada um de nós, está nos conduzindo. E te agradecemos por ver como o Senhor quer nos ensinar, quer nos preparar até chegar à nova terra que havemos de herdar. Que o Senhor venha a fortalecer a cada um de nós. Nos ajude a andar em obediência, alimentando-nos corretamente, comendo aquilo que é o melhor para nós. E então, Senhor, nos ajude também a conhecermos cada vez mais a Tua santa lei, a Tua vontade. E nos ajude, Senhor, a produzir frutos, a obedecer ao Senhor. Dá-nos o Teu Santo Espírito. Agora, Senhor, que estamos neste acampamento, abençoa-nos, ó Deus, que não saiamos daqui vazios, mas saímos daqui cheios de esperança, na certeza de que estás conosco e vai nos dar vitórias espirituais. Abençoa cada irmão que aqui está, abençoa também cada um que nos acompanha pelo vídeo. Ó Senhor, que todos recebam as mesmas bênçãos também. Conduze-nos no restante desta programação. Esteja conosco, é o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém.